Ministério da Cultura e Brametal apresentam Salto Alto Pod, o podcast do empreendedorismo feminino e da cultura, com Tati Serafim, apoio Sicoob e Clube 1 Benefícios. Oi, gente, está começando mais um episódio do Salto Alto Pod, o podcast do empreendedorismo feminino e da cultura, que a gente está com novidades nessa terceira temporada. Já tivemos aqui o primeiro episódio e hoje recebendo mais convidados especiais. Hoje vamos falar de um tema bem polêmico aqui na vida da empreendedora, né? Mas que faz total diferença nos nossos negócios, que é a gestão financeira. A gente vai discutir um pouquinho sobre esse tema aqui, vai conhecer mais uma artista aqui da nossa região que trabalha com economia criativa e vamos falar também um pouquinho de cultura nesse episódio do Salto Alto Pod que tá, prometendo. Mas antes de mostrar para vocês os nossos convidados de hoje, porque hoje a gente recebe pela primeira vez um homem aqui nessa mesa, e eu vou falar sobre isso, nós vamos trazer um recadinho para você de um apoiador do canal Salto Alto. Quando acendemos uma luz, nem imaginamos tudo o que acontece antes dela chegar até nós. A geração da energia nas usinas, a transmissão para as subestações, até a distribuição às nossas casas. E quando a gente vê algo tão grandioso assim como uma torre de energia, nem imagina que ela é feita aqui, bem pertinho da gente, na Brametal. São 50 anos de mercado, sendo a maioria deles dedicados ao setor de energia, onde tornou-se uma das maiores empresas das Américas neste segmento. A Brametal fabrica estruturas metálicas para geração de energia solar fotovoltaica, torres de transmissão de energia elétrica, subestação e ainda conta com um serviço de galvanização. Mas o que a Brametal tem a ver com a nossa rede de empreendedoras? Somos uma empresa que busca continuamente a excelência no que faz. Por isso, temos compromisso com o impacto que geramos na sociedade. Nosso ambiente é diverso e inclusivo. Recebemos a todos. Cada um tem a oportunidade de crescer de forma igualitária. Um exemplo são as mulheres. Contando um pouquinho da minha trajetória, com muito prazer, que eu falo sobre isso, como que a Brametal contribui e está contribuindo, para esse protagonismo feminino. E foi isso na minha carreira, eu entrei em 2019 como estagiária na área de manutenção, onde eu passei por várias cadeiras de desenvolvimento, passei pelo planejamento, pela parte mais estratégica, na parte mais analítica. Em 2023, tive a oportunidade, de vivenciar uma outra etapa da minha vida, que é ser mãe. Voltando na licença maternidade, teve uma mudança, estratégica na empresa. E essa mudança me trouxe a oportunidade de assumir uma cadeira de liderança. Hoje atuo como supervisora de manutenção, uma área que historicamente ela é dominada pelo gênero masculino. Eu entrei aqui na Brametal em 2006. Fui uma das primeiras mulheres a entrar na empresa, na parte da produção. E assim, eu tive bastante incentivo da empresa, porque eram as primeiras mulheres e tudo, vários funcionários ajudavam a gente por ser só homens. Fui muito bem recebida aqui em 2006. Consegui evoluir dentro da empresa, que hoje estou na engenharia do produto. E assim, aprendi muito aqui dentro, cresci, vi que a empresa cresceu também junto com a gente. Inclusive hoje tem muitas mulheres dentro da empresa, e antigamente não tinha quando eu entrei. Cresci bastante, não só aqui dentro da empresa, como fora também. Quando eu cheguei na Brametal era algumas mulheres, hoje eu tenho um grande número de mulheres. Eles estão apostando na mulher, confiando na mulher em operar a máquina, exercer uma função que antes não tinha, Então assim, antigamente as mulheres vinham para qualidade, as mulheres vinham para RH, hoje não, nós temos um grande número de mulheres em produção. Faz parte da construção do legado se importar com as pessoas aqui dentro da empresa e também fora dela. Como, por exemplo, quando apoiamos projetos de transformação social, como é o caso do canal Salto Alto. Nós temos muito orgulho em ter uma empresa como a Brametal apoiando o canal Salto Alto, a rede de empreendedoras mais completa e inovadora do estado. Vamos ao nosso tema de hoje, gestão financeira. Nossa, parece um bicho de 7 cabeças.
Eu, pelo menos, não gosto muito desse assunto, mas é um assunto muito necessário e vale a pena a gente discutir. E recebendo aqui hoje o Anderson Nunes, nosso primeiro homem. Olha a honra, hein? Você é o primeiro homem com certeza. aqui nessa mesa, né? É um prazer, né? A gente estar recebendo você e essas maravilhosas, Andressa Cardoso, Andriele Mariano. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada. Muito obrigado. É muita honra, tá? Muita honra. Bendito fruto aqui pela primeira vez. E é muito bom já começar falando sobre isso, Anderson, porque um dos propósitos do canal Salto Alto não é segregar, é unir, exatamente isso. Então, a gente aqui não faz um movimento contra os homens, até porque eu, Tatiane, não acredito que faça alguma diferença no trabalho de uma mulher se a gente não incluir os homens, porque nada adianta a gente empoderar mulheres se os homens não estão preparados para isso, né? Então, quanto mais homens, né, acompanhando o nosso trabalho, graças a Deus eu tenho um apoio muito forte, né, dessa homarada daqui de Linhares e de região, grandes amigos como você também, então estou muito feliz pela sua presença. Que os outros homens se sintam representados também. Com certeza, e vão sentir. Hoje eu falei que eu não gosto muito do assunto, porque jornalista, né, quem trabalha com marketing, é da criatividade, né, a gente, ali dentro de uma empresa grande, nosso papel é gastar dinheiro, né? Aí quando vem pra gente ser empreendedor, a gente precisa aprender coisas que a gente não tem, assim, tanta aptidão ali pra trabalhar. Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu gostaria que vocês se apresentassem melhor, talvez quem não conhece ainda conhecer vocês. Vamos começar pelo Anderson, então. Tá joia? Tudo bem? Bom, para mim, primeiramente, é uma honra, de verdade. Eu estava aguardando por esse convite, né? E assim como você falou, eu apoio mulheres e, por incrível que pareça, por mais que dentro do meu trabalho, os empreendedores e empreendedoras, eu acabo tendo mais ligação com as mulheres. Então, assim, as parcerias acabam acontecendo mais com mulheres e elas são, quando fala que vão fazer, elas são mais comprometidas do que os homens. Bom, eu me chamo Anderson Nunes, eu sou contador, tenho mais de 20 anos, e eu tenho algo um pouco específico que nos últimos 9 anos eu vim focado, me dedicando ao mercado de atender infoprodutores e pessoas dos negócios digitais, youtubers, social media. Então, é uma turma que cresceu muito sobre um assunto que a gente estava até conversando, né, naquele período de pandemia, e muita gente veio despreparada quando a gente fala a questão de empreender. E a gente vai estar aqui para contribuir. E, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Com certeza contribui bastante. Andressa, anos, né? A gente já se conhece. Andressa faz parte do canal. Isso, então. Eu sou a Andressa, como a Tati falou, empresária contábil também, na Centui, gestão contábil empresarial. Faço parte do canal Salto Alto junto com a Tati desde que ela iniciou esse projeto, né, Tati? Já ganhou nosso prêmio em 2023. Já ganhei o prêmio. E estou aí também no mercado contábil, atendendo pequenas empresas, médias empresas, estamos fazendo upgrade, né, também atendendo empresas de grande porte, e estou aqui hoje para, junto com essa turma bonita aqui, né, contribuir, dar a minha contribuição para vocês, mulheres do canal Salto Alto. Oi. E Andriele? Eu sou Andriele Mariano, eu sou empresária há mais de 20 anos, hoje atuo na área de desenvolvimento humano, e quero contribuir com vocês com a neurociência, mostrar como a mente e o comportamento humano está completamente relacionado aos resultados que os empreendedores têm. Isso aí. Quando a gente fala de resultados, empreendedorismo, gestão financeira, eu queria que a gente já começasse a entrar nesse assunto, falar os erros mais comuns, né, que vocês ali, enquanto contadores, dá vontade de puxar a orelha. Ali, a Andriele também, nas suas palestras, nos seus cursos, né, o atendimento que você faz, até mesmo no seu dia a dia ali como empresária, quais são os erros mais comuns, assim, que vocês percebem que os pequenos empreendedores, mas também aqueles empresários já grandes, já de estrada, acabam cometendo na gestão financeira e isso impacta ali diretamente no negócio? Posso falar? Pode. Então, assim, acho que é o que a gente fala demais, né, nos vídeos de conteúdos que a gente sempre posta, é aquela coisa de começar sem o básicozinho bem feito, né? Então,
é muita coisa assim misturada, é a pessoa física misturada com a pessoa jurídica. Quando a gente fala de gestão financeira, a gente precisa entender que isso precisa estar bem separado. Então, acho que o principal erro hoje que eu vejo é essa falta de controle, o basiquinho mesmo que precisa. Eu vou empreender, eu preciso conhecer o básico de gestão. Depois você vai aperfeiçoando, né? Vai crescendo e, consequentemente, você vai crescendo organizado. Eu penso que seria um dos pontos principais aí, né, que a gente poderia abordar, que é a dor do pequeno empresário, que começa sem o básico. E aí, quando parte para o digital, também acontece na mesma linha. Ou pior, né? Ou pior. E é basicamente isso que a Andressa falou. Eu falo que um dos maiores problemas, quando a gente fala do pequeno, né, e do médio, qual é o maior problema? É não ter. Não é fazer mal feito, é nem ter. Então, assim, às vezes até sabe que é importante, ou ouviu falar que é importante, mas não sai do lugar. Então, assim, foca que é venda, e é uma engrenagem, né? Todo negócio é uma engrenagem. É a parte financeira, é a parte do marketing, é a parte das vendas e tal. Então, tudo isso que faz o negócio funcionar. Mas, falando somente do financeiro, eu acho que o maior problema é esse, é não dar a importância devida e deixar doer para depois começar a buscar. Às vezes tem solução, às vezes pode ser uma falência, né? Dependendo do tipo de negócio, o que pode acontecer. Entendi. Como empresário, eu posso dizer do outro lado. Quando a gente começa algo, muitas vezes, como empreendedor, nós estamos olhando um sonho que quer ser realizado ou o desejo de crescer. E não se preparando para esse crescimento, as consequências do crescimento, ele gera um prejuízo muito grande para essa empresa. E muitas vezes a gente pega aí um pequeno empreendedor que começa em casa, vendendo alguma coisa, e aí de repente ele tem aquele sonho de abrir uma loja, de colocar um ponto, de ter uma placa bonita, e ele esquece que antes disso, ele precisa se preparar para viabilizar esse negócio, porque a margem de custo de despesa que ele tinha dentro de casa, o valor que esse produto podia ser vendido ali era um. Agora, quando ele abre essa estrutura, ele muitas vezes não se prepara pelo quanto isso vai custar e o quanto pode diminuir até mesmo o lucro dele. E aí começam as dificuldades, assim, do que eu vejo nos atendimentos e a experiência que eu tenho nesses 20 anos de empreendedorismo é justamente essa, porque muitas vezes entra por um visionário com um sonho, idealiza algo, pensa no sucesso e em vender e em encontrar pessoas, mas se esquece que se ele não conhecer a contabilidade, entender de markup, se ele não tiver noção de como ele vai fazer para cobrir esses custos com o aumento dessas vendas, normalmente vem a desilusão e aí começa, vende para outra pessoa, acha que era melhor quando era em casa. Não é para mim. A gente vê isso muito na prática, na realidade, assim, no dia a dia, nós como contadores, né, o Anderson, isso acontece assim, e acontece muito também, Andriele, de tá dando certo, tô levando, tá dando certo, porque o cara é empreendedor mesmo, mas ele não entendeu que ser empreendedor é diferente de ser empresário, né? Exatamente. E aí ele vai chegar uma hora que o negócio pode não se sustentar, e é onde vem a desilusão, né? Na prática. E onde as pessoas acabam se endividando. E eu falo assim, você acabou de falar, e eu me vejo muito nisso, né? Porque são 10 anos de canal Salto Alto, virou um negócio em 2022, porque até então não era um negócio, né? Então eu entendi que eu poderia monetizar o meu trabalho, o meu serviço ali com o canal Salto Alto no final de 2022, mas eu empreendia dentro de casa, então o meu custo era baixíssimo. Então, patrocínio, tudo aquilo que entrava, o custo era mínimo. E aí, a partir do momento que eu decido de colocar uma unidade, uma sede física, e aí, é lógico que tem aquele pitadinho, né, que o empreendedor tem que ser meio doido também, né, mas tem que ser a doideira calculada, né, a gente aprende na PNL, que é o risco calculado. Eu fiquei 2 anos estudando, eu me preparei, então assim, se eu não tivesse me preparado, eu já tinha fechado. No primeiro ano, a gente fez 1 ano de sede em julho, agora de 2025, por quê? Eu entendo muito do meu público, eu conheço muito o público, mas quando você abre uma porta para a rua é diferente
E aí você tem aluguel, e aí você tem funcionário, e aí você tem isso. E aqueles meses que não rolam, né? Janeiro as empreendedoras estão com os filhos, né? A maioria. E o que eu faço, né? Não tem atendimento no coworking. Então, são várias questões que a gente precisa estudar, né? Analisar, botar no papel e se preparar antes de dar um passo tão grande, né? E vocês ali, enquanto contadores, estão ali, né? E como que vocês fazem quando vocês veem que o cliente está, olha, acendeu alerta ali, como que vocês falam isso? Como é que é essa dinâmica? Fala aí, Anderson. Eu, assim, O Anderson mais direto eu já conheço. a questão do alerta, assim, é igual você comentou. Primeiro, tem clientes e clientes, né? Tem clientes que é aquele que, faça chuva, faça sol, ele vai seguir o caminho daquele jeito, e tá tudo bem, porque o negócio, isso é uma coisa muito importante, que a gente vai falar um pouco sobre mentalidade, é importante sempre entender, abrir o CNPJ, o negócio é seu. Você é o dono do negócio. Você pode ter instruções, orientação, um parceiro contador, né, um gestor financeiro, alguém que cuide ali para você, mas é você, a autorresponsabilidade sobre o negócio. Tudo que acontecer, o problema é seu. Então, independente, tem aqueles que vão seguir a vida dessa forma, até, sei lá, contar com uma sorte, ou dar errado. Tem outros que pedem ajuda, que isso aí, eu gosto daquele cliente que levanta a mão. Né? Porque ele está interessado e a gente tem toda a disponibilidade de ensinar, mesmo que não faça, às vezes, parte de um serviço contratado, mas quando esse cliente começa a partir para esse lado, a gente vai ver que ele vai, se ele se dedicar, e não é muita dedicação, porque às vezes acha que é um bicho de 7 cabeças, né? Ele começar a se dedicar, aquele negócio dele, a tendência é ficar saudável. E aquilo ficando saudável é bom para o empresário, é bom para a gente que está como parceiro, no sentido de facilitar a comunicação, conseguir ajudar ele de verdade. Então, esses daí eu gosto. Eu gosto daquele que está pedindo ajuda, que está ali, que acha, às vezes até fala assim, desculpa te incomodar. Eu falei assim, não, eu quero que você me incomoda. Eu quero que você me pergunta. E isso serve para todo mundo, até o empresário que está dentro de casa, ou a empresária que está dentro de casa, sem o CNPJ ainda, né? Você tem muitas colaboradores, pessoas que estão dentro associadas, né, do canal, e que acredito que esteja talvez nessa situação. E o conceito é o mesmo para qualquer um, tendo um número CNPJ ou não. Mas buscar, aprender, buscar orientação, e tem isso aqui dentro do canal, né? Você dá todo esse apoio. Sim. Então, é isso que eu vejo, assim, é a responsabilidade de quem está ali atrás. E a gente vê Vocês vários estão ali tipos de para clientes. orientar, mas a É porque autorresponsabilidade... a gestão financeira é do negócio. Né? Então, assim, existe casos que, às vezes, o empresário, igual a gente tem clientes, provavelmente a Andressa também, que ele não quer fazer. Mas isso não quer dizer que ele não precisa entender. Ele não quer fazer. Então, a gente tem o serviço, terceirização, e a gente faz. Mas, independente disso, é uma responsabilidade do negócio. Nasce com o CNPJ, nasce com o empreendedor, né? Tem que nascer com o empreendedor. Só aproveitar e complementar a fala do Anderson, na realidade não é uma cultura do brasileiro, né? Ter esse desejo de iniciar um negócio, assim, de gestão financeira. Então, não é porque não existe no currículo, nas grades escolares, aprende, né? Educação financeira. Então, infelizmente, acaba sendo assim, o percentual de clientes que nos procuram, que querem realmente entender um pouco do que é finanças, partindo para outras áreas também, finanças, tributário, né, o Anderson, são raros. Eles geralmente começam sem consciência mesmo, eu vou abrir um negócio aqui, vamos ver o que vai dar, e vai. Tem uns que dão certo, tem aqueles que vão perpetuando, né, mas que no final a consequência pode ser das piores por não ter essa cultura inserida na empresa, né? Se vocês dois pudessem responder o público que está assistindo, quantos desses empreendedores começaram um negócio já esperando que na inauguração ele começasse a dar lucro para cobrir as despesas do que ele tinha investido para abrir? E ali ele já começa aquela expectativa de que o mês que vem eu vou vender mais, e aí ele já começa a fazer retiradas para poder cobrir o padrão de vida que ele acredita que agora ele pode viver. E enquanto a bola está girando e ele consegue se manter, tá até bonito. O negócio é quando
a realidade chega dos fatos que ele começa a perceber. O meu contador não me avisou, mas ninguém me disse. Ele normalmente procura o contador quando começa a dar errado, para ele encontrar um culpado ou para dizer que o contador não o avisou, enquanto eu como administradora do meu negócio, ainda que eu tenha outras pessoas trabalhando, eu tenho a responsabilidade de saber administração, mas saber a contabilidade. Hoje eu consigo bater de frente com a minha contadora em coisas que antes eu fugia. Preferia o que pediu, manda, solicitou, estou enviando, mas quando eu entendi que se eu quisesse crescer, eu teria que ter conhecimento e domínio sobre aquilo, principalmente quando nós saímos ali do nível de empreender simples para um lucro real, ou eu acompanhava esse crescimento e entendia o que eu precisava fazer, ou eu seria apenas mais uma pessoa aventurando, que normalmente, como eu ouvi muitas vezes, foi todos os que saíram do simples e foram para o lucro real quebraram. Quase todos as pessoas que tinham ali de fornecedores, quando sabiam o que a gente estava fazendo, dizia, cuidado, porque quase todos os que eu conheço quebraram depois que foi para o lucro real. E já tem 5 anos que nós tivemos que fazer essa mudança pela necessidade tributária, mas nós só crescemos. Só que se eu não tivesse buscado conhecimento, acho que no primeiro ano nós teríamos quebrado. Porque a marcação de preço já deixa de existir a simplicidade de um simples e ela muda completamente a realidade do lucro para você encontrar ele. E quando... pode falar. Quando você começou, Andriele, provavelmente você começou pequenininha também, né? Sem buscar esse nível de conhecimento que você tem hoje. E é isso que acontece. Geralmente, como a gente está falando para um público aqui do canal Salto Alto, que a maioria, né, ainda é um público são pequenas empresárias, microempreendedoras, a gente percebe assim que não sabem muitas vezes diferenciar o que é faturamento, o que é lucro, o que é caixa. Aí mistura tudo, acha que está faturando já é lucro, né? Por falta de conhecimento. Então, assim, é uma questão de cultura mesmo que a gente precisa quebrar, né? Essa cultura de achar que vai dar sempre certo de qualquer jeito. Pelo menos a grande maioria dos que eu mentoro hoje, quando chegaram para mim, eles chegaram acreditando que eram donos do negócio e o dinheiro era dele. Então, ele podia usar. Só que quando ele começa a entender que ele trabalha para essa empresa e que o salário dele não pode ser maior do que o que ele pagaria para alguém fazer aquele serviço. E que essa tem que ser a retirada dele. Sim. Caso ele precise de mais, ele tem que gerar mais renda. Porque se o custo de vida do meu funcionário aumenta, ele não chega para mim e fala, Andriele, aumenta o meu salário, porque meu custo de vida subiu. Não, ele vive dentro daquele custo. E como que eu, como dono, vou começar a utilizar de acordo com a entrada da empresa e viver dela, e depois ela vai cobrar. Então, eu acredito que entra muito, independente do tamanho do negócio, se a pessoa entender que ele é dono para gerir. Isso aí. E não para retirar. A retirada, ela vem como consequência no tempo certo, dentro de um planejamento, ainda para saber se eu vou precisar desse dinheiro para reinvestir, ou se esse dinheiro realmente eu vou preparar para fazer um resgate dele no tempo necessário. E ali naquele período eu tenho que ter um prolabore, um recebimento como qualquer outra pessoa que trabalha dentro dessa empresa para poder ir vivendo, né? Eu acho que é essa dinâmica de alguém que pudesse trabalhar com crochê. Sim. Pode ser um crochê, mas se ele entender que na marcação de preço o salário dele tem que estar incluso no valor que ele cobra por aquela peça, ele vai entender que não vai ser, por exemplo, R$100 daquele suplar que é dele. Dali ele vai tirar o produto, dali ele vai tirar os encargos e a porcentagem. Tem muito aquela conversa também assim, mas eu não tenho retirada. Aí você vai ver, o cara tá sabotando o caixa dele. Ele tá fazendo a retirada, tá pagando a prestação do carro, tá pagando o aluguel da casa. De onde tá saindo esse dinheiro? Dali. E ele fala, não sobra nada, né? Não sobra nada. E trazendo ali para a realidade do canal Salto Alto, aí você até comentou, que são pequenas empreendedoras. Ao longo dos 10 anos, nosso público foi mudando também, porque a entrega que o canal Salto Alto traz, as ações, os serviços que a gente oferece, algumas empreendedoras também não estão preparadas, né? Porque o nosso papel enquanto rede, enquanto ecossistema, é ajudar essa mulher a passar para o próximo nível, ela crescer e se desenvolver. E a gente foi trabalhando, né, isso dentro do canal Salto Alto já tem alguns anos, principalmente em motivá-las a formalizar, né,
Então, hoje são pouquíssimas que não são formalizadas dentro do canal. Hoje temos, a gente atende esse público todo, aquelas que estão começando, aquelas que já estão em desenvolvimento, até porque uma vai aprendendo com a outra, né? Mas também a gente tem grandes empresárias ali dentro e que eu conheço e que eu sei que tem problema em gestão. Uhum. E aí, vocês já até falaram aqui, entra na parte da cultura. E quando eu falei no começo, eu não gosto desse assunto, né, de gestão financeira. Só que não é questão de gostar, é questão de ter que fazer. Somos adultos e se a gente quer ter um negócio próspero, não adianta só ser criativo, não adianta só ter talento. Tem que ter a gestão financeira. Então, eu fui obrigada a aprender e estou aprendendo cada vez mais. E eu acho assim, quando chega a bater esse desespero, né, que vocês estão falando ali, né, que muda o patamar de vida e tudo, mas não é só do grande empresário, não, é daquele pequenininho, igual você falou ali, o do suplá, às vezes a empreendedora não sabe nem quanto que ela vai cobrar ali do produto. E agora, trazendo para o mundo digital, o Anderson, já aconteceu situações, assim, de ser mais difícil de resolver, porque como é algo novo, né, o digital, aí você está lá monetizando no YouTube, vem lá indo, né, de boa na lagoa, e aí você vê que você tem que ter imposto de renda, você tem que declarar tudo isso, e aí, como que funciona ele também? Ele aparece algum. E aí aparece vários casos, aparece casos de pessoas que, você falou de YouTube, que vem já monetizando, e aquilo virou um caixa eletrônico, ele não tem um negócio, ele tem aquele dinheiro que está pingando lá e está usando. E aí pedindo instrução, às vezes não foi pego ainda pela Receita, mas aí a gente dá a instrução, uns regularizam retroativamente, outros seguem dali para frente, outros desaparecem do atendimento e não voltam mais, né? Então, assim, não só para YouTube, mas para tudo. E esse boom da pandemia, onde cresceu, né, esse mercado digital, trouxe muita gente despreparada, né? Porque veio fazendo transição de carreira, ou às vezes nem perdeu o emprego, né? Parou, e ali começou um mundo novo, e aí ele precisava de renda. Claro, estava ali naquela situação de aperto, todo mundo precisando de renda, então não estava focado em gestão financeira aqui para pagar as contas dele, ou dela, né? E veio com nessa parte despreparada. E aí alguns apareceram ali em situações onde foi regularizando, e isso vem acontecendo, independente daquilo que aconteceu, do fato, vem crescendo o mercado, uns vão se profissionalizando, vão tendo consciência, outros... tem muitos ocultos, né, que são grandes, mas ele não aparece ali, a gente chama até de lo-fi e tal. E aí, e aí alguns que aparecem ali com problema, é difícil assim, chegar a um com BO, é muito pouco ali. Mas apareceu um caso, por exemplo, ultimamente agora, recentemente, na verdade, apareceu um caso curioso. A pessoa era um MEI fake, né? Eu falo assim, fake porque não era MEI, né? A gente sabe, assim, o faturamento já faturava muito mais do que o MEI, mas tinha o MEI, agora eu preciso me regularizar, estou preocupado com a receita, essa coisa toda. A gente foi, deu orientação, migrou ali, né, para a microempresa, e era uma empreendedora de Salvador. E aí quando a gente começou a fazer esse trabalho mensal, ela começou, meu Deus, mas eu tenho que fazer isso agora? Nossa, eu tenho que pagar isso, não, mas eu tenho que fazer, organizar os documentos, aí agora eu tenho que fazer... Aí ela me sugeriu, alguns meses depois, falou assim, eu acho que eu não consigo voltar para o MEI, não. Então, assim, olha só, o que eu quero dizer com isso? Quando eu falei com ela, você acha que faz sentido você perder todo o investimento da transformação que você fez no seu negócio, você continua com o faturamento de que não é MEI, ou seja, você continua uma microempresa, você só ficou com medo, assustada do que está acontecendo. Exatamente por essas barreiras, né? Ou a falta da cultura, ou não buscou as informações, e às vezes nem está disposta naquele momento ainda a buscar, mas são regras de um jogo que você precisa aprender. É o que você falou, não é sobre gostar, você precisa aprender. E aí ela se manteve, continuou e tal, mas outras pessoas, às vezes, no lugar dela, querem voltar ou querem baixar simplesmente pelo desespero, ou querem ser CEOs de MEIs, né? Abrir MEI em nome do pai, da mãe, daquela história toda, com medo do Vira um grupo de MEIs. E acaba sendo que é o medo do crescimento, na verdade. Eu vejo muito isso, medo do crescimento. E assume um risco gigante. E assume um risco muito grande. E aproveitando isso, Andressa tá ali, começou com a maioria MEI, né, seu público, né, MEI Simples Nacional, né? E também você já tá
né, galgando outros ares. Quando você vê uma situação dessa que a empreendedora, né, principalmente, quer ficar ali no meio ali para não pagar imposto, como que você enxerga isso? Porque tem o lado, né, ruim, questão de imposto e tantos outros trâmites ali que um crescimento envolve, mas significa que a gente está crescendo, né? É isso aí. Você me conhece, você sabe já o que eu faço, né? A gente pega na mão mesmo, vem cá, porque geralmente a pessoa não consegue enxergar que ela pode sim continuar nesse nível de crescimento organizando. É onde entra toda essa conscientização que a gente faz. Vamos cá, vamos sentar. O que a Andriele falou aqui de precificar, que às vezes, meu Deus, é muito imposto, não sei como é que eu vou fazer para pagar esse tanto de imposto, mas ela não sabe precificar, ela não sabe que ela pode repassar aquilo ali na precificação marcada. Não é ela, quem está pagando é quem está adquirindo. Ele paga. Isso aí. Então a gente tenta fazer a pessoa enxergar e sair dessa paralisação. E não, vamos crescer, não tem como você voltar a ser o que você era antes. Você vai. É retrocesso. Então, na maioria das vezes, a gente consegue levar, né? Mas é exatamente isso que o Anderson falou. A procura, na hora do desespero, é gigante. Eu tenho muitas situações, Andressa, eu vou voltar a ser MEI. O que eu faço para voltar para ser MEI? Quer conselho para voltar a ser MEI. A gente não tem esse conselho para dar, porque a pessoa está, né, caminhando e está subindo de nível. Pra cima, né? Ela precisa entender que é só uma questão de se organizar, de enxergar financeiramente onde ela está, aprender a precificar os produtos e serviços dela. Hoje mesmo eu tive uma reunião, né, para trazer na prática aqui, eu tive uma reunião com um cliente de Vitória. Tá na mesma situação, ele adquiriu uma franquia e ele não conseguia enxergar aonde que estava o dinheiro, porque fatura, a ideia deles, eu estou faturando, mas eu não vejo dinheiro. Então a gente montou uma planilha direitinho para eles, trouxemos alguns indicadores, aí expliquei, ele acalmou o coração, falou, qual que eu posso fazer aqui agora, Andressa? Daqui para frente o que eu tenho que fazer? Vamos organizar a casa. Aí fazer uma reunião com a equipe, né, mostrar esses números também para a equipe, não de forma tão aberta, não tem necessidade, mas em percentuais, olha, nós estamos aqui, mas a gente quer chegar aqui. Aí foi abrindo a mente. Então, assim, essa conscientização que a gente tenta fazer com o empresário, porque na prática eles se desesperam mesmo. E aí, André, como que faz? A gente chega nessa questão aí, quando entra a questão da mentalidade financeira, cresci, tô com medo, porque acaba esbarrando no medo, né? É o medo do crescimento, isso? Como que a gente intitula? É interessante, né? Porque eles vão falando e eu vou vendo a minha história passando, assim, né? Eu acho que todo empreendedor, ele vive esse momento. Porque hoje tem o MEI, mas até pouco tempo era o Simples. Uhum. Então as pessoas abriam Simples no nome de outras pessoas, tentavam equilibrar quando um Simples atingia um imposto, ele abria outro. Só que quando a pessoa não tiver a mentalidade de crescimento sólido, ela não vai entender que se ela ficar abrindo vários, seja MEI ou seja Simples, ela não tem como ter controle sobre isso, porque ela vai ter que desviar as informações do governo e ela não vai conseguir centralizar. E aí quando a gente mostra que o que ela acha que está economizando em imposto, muitas vezes ela está perdendo por não ter controle do seu estoque, por não conseguir ter controle real, por ela ter que depois ficar juntando informações de um lado ou de outro, ou nem faz isso, e enquanto o negócio está dando certo, ela vai indo, mas quando chega no ponto dessa pessoa que te procurou, por que ele questiona? Porque ele parou de ver lucro. Uhum. E aí ele começa a questionar. Só que se essa pessoa não tiver uma mentalidade realmente assim, de entender gestão, só vendas, ela vai continuar querendo vender mais. E se o problema dela tiver na precificação, ela vai multiplicar ou vai aumentar os seus erros. E o problema vai se tornando cada vez maior. Então, assim, realmente entender que se eu tenho vontade de empreender ou sou um empreendedor, a minha mentalidade tem que ser, a minha empresa, ela tem estrutura sólida para crescer? Porque muitas vezes essa pessoa quer contratar uma forma de divulgar mais o seu negócio para vender mais, ou contratar vendedores melhor, ou cobrar mais as vendas, mas em si a empresa não tem estrutura para crescer. E ali, quanto mais ela começa a crescer um pouquinho mais bamba, ela vai ficando. E essa solidez, ela vem muito da mentalidade, porque nós jamais teríamos chegado aonde nós chegamos com a nossa empresa hoje, se nós não tivéssemos ampliado a nossa visão.
se eu tivesse continuado convivendo só com as pessoas que eu estava naquele tempo, eu ia continuar abrindo outro Simples. Provavelmente, porque eu tinha o sentimento de que O real quebra. eu vou perder. É. E o real que, ó, se eu sair do Simples, eu vou perder, porque aqui é como se fosse assim, um livro que me faz muito memória isso, que é Picos e Vales. Quem não ultrapassou ainda aquele vale, quem não subiu o pico, quem não sabe o que tem do outro lado, põe medo, porque ele diz, é perigoso. Ó, teve gente que foi e não voltou. Ó, dizem que lá tem, vai colocando medo. Mas espera lá, eu tenho que conversar com alguém que saiu do Simples e foi para um lucro real para ouvir essa pessoa. E não quem não teve coragem de sair do Simples. Eu tenho que conversar com pessoas que antes eram empreendedores menores e que hoje estão com negócios maiores. Só que muitas vezes o próprio orgulho ou aquela vontade de querer dar conta sozinho, de não querer pedir ajuda, de não querer dizer, ei, eu soube chegar até aqui, mas para onde eu quero ir, eu vou precisar de ajuda. E isso aconteceu comigo. Me lembro que quando nós pegamos ali um faturamento até 180, 200, 220 mil mês, era algo normal. Mas quando nós passamos para 750, em 3 meses, isso foi muito legal. Só que as consequências disso depois foi algo que chega onde o seu cliente perguntou, cadê o dinheiro? Porque se essa pessoa não entender que o dinheiro normalmente do empresário vai estar ou no estoque dele, paralisado porque encharcou, ou pela demanda que ele não está conseguindo ali eliminar, porque compra cada vez mais, porque tem que ter novidade para o cliente, e esquece que o lucro dele está ficando no produto que está parado, e no tempo que esse produto leva para girar, ou o dinheiro dele está no a receber, ou ele não precificou e a margem de lucro que ele acha que ele tem não existe. Então, assim, quando essa pessoa começa a compreender os números, e ela precisa ter uma mentalidade, porque em si as pessoas falam de sucesso. Mas que sucesso? Sucesso é uma empresa bonita? Sucesso é uma empresa grande? Sucesso é eu abrir várias empresas? É eu ter uma franquia? Sucesso é o quê? Na minha opinião, sucesso é lucro. Isso é o que a Andriele acredita. Nas redes sociais, ultimamente, está sendo, né, isso tem ficado um pouco mais camuflado, né, que as pessoas mostram só os cortes. As empresas, elas nascem com essa finalidade, não tem outra, né, então é exatamente isso. E aí, você falou de precificação. Quando chega ali na contabilidade, vocês conseguem avaliar junto com o cliente que tem um erro de precificação? Porque a gente acha que é só a empreendedora que faz ali o crochê, e não é. Eu vejo isso em diversas áreas, né? E que muitas vezes Acho que mais de 80% né? não sabe precificar. Então, não sabe precificar porque não sabe os custos que tem, né? Exatamente. Vocês conseguem orientar ali também no dia a dia? Sim. Conseguir orientar, a gente consegue. Agora, se a gente pensar num caso prático, chegou o cliente, pelo menos não é tradição dentro da nossa empresa, todo cliente que chega, a gente fazer uma varredura por nossa conta dentro do portfólio de produtos do cliente. Mas a gente conversa sobre isso, para saber como que ele chegou, como é que está a situação ali, para até entender. E normalmente, a maioria das vezes, é isso aí. Eu botei 2 vezes mais, ou porque o mercado tá exigindo até tal, a gente coloca, não está sabendo o que está acontecendo. Então, pode ser contratado? Pode, a gente pode fazer esse trabalho. Se for alguma coisa muito simples, às vezes um único produto, a gente faz alguma coisa diferenciada. Mas se a gente pega, por exemplo, um e-commerce com vários itens, aí você tem que pagar, né? Você tem que cobrar pelo trabalho, mas faz todo o sentido. E a maioria das vezes, para não falar 100% das vezes, tem falha ali ou alguma coisa que pode melhorar. E, como o Andriele falou, o lucro pode estar ficando no meio do caminho com vários fatores ali, principalmente na questão da precificação. Porque não adianta olhar a grama do vizinho, né, do lado ali, e falar, fulano vende, portanto, os custos são diferentes. Você pode pegar podcasts diferentes, né, e cada um tem o seu custo diferente. Então, cada negócio acaba sendo um negócio, por mais que esteja até no mesmo segmento, né? Então, a gente pode sim, e eu acho até importante deixar essa dica aqui, para, né, se você estiver nessa situação, ou já com algum profissional, ou ainda às vezes você está no meio, mas o que te custa buscar um profissional que possa falar assim, combina um valor X para fazer esse trabalho contigo, dentro do seu meio, e isso aí acho que você vai encurtar caminho,
e vai evitar outras dores ali na frente. E a gente não nasce sabendo de tudo É. também, né? Lógico que a gente tem que se preparar ao máximo, mas é ter essa noção também de que, olha, aqui eu não sou boa, então eu vou procurar ajuda, né? Isso aqui eu não entendo, né? Então, eu acho que é importante a gente ter essa humildade também enquanto empreendedor, enquanto empresário. Geralmente, quando eles nos procuram, eles já vêm com aquela sede de saber assim, quanto que eu vou pagar de imposto, né? E aí é onde a gente bate esse papo e explica a necessidade de conhecer, né? O custo realmente dos seus produtos para chegar ao markup direitinho. É esse trabalho de formiguinha mesmo, mas é isso, não tem como a gente fazer isso para todo mundo, porque isso demanda, de fato, tempo, dedicação, né? E aí, o empresário que sente essa necessidade, que nos procura, a gente consegue sanar, né? Agora eu vou gerar... Pode falar. Eu ia contar um caso de uma empresa que há pouco tempo eu fui ajudar eles. Ela chegou assim, Andriele, socorro. Era literalmente essa palavra, me ajuda, socorro, que eu já não sei mais. Eu trabalho, a gente já não aguenta mais e eu não sei para onde está indo esse dinheiro. E aí eu fiz o cálculo com ela de um único produto que eles fabricavam e eu comecei a perguntar a ela tudo. Tipo, vamos dar um exemplo, ó, linguiça. O que você precisa para fabricar linguiça? E ela foi me falando. E eu disse, quanto você paga para isso, incluindo assim, quantas gramas de tempero, quanto tempo você gasta para fazer essa quantidade, então vamos dividir por quilo, realmente chegando a precificar, entendendo qual é o aluguel ali, quantos funcionários precisam, trazendo todo o custo, colocando, e no final ela descobriu que estava sobrando, acho que 35 centavos. De Ela lucro. ficou desesperada. Ela ficou desesperada, falou, como eu tô trabalhando de graça e tal. E então, realmente, às vezes não é questão de ser novo no mercado, ou é porque muitas vezes a mente ela tá programada para fazer, para produzir, para trabalhar com os braços. E quanto mais ela entende isso, ela às vezes diminui um funcionário e pensa, agora vai sobrar mais. Só que aí ela trabalha mais e ainda aquele dinheiro que era para sobrar, pelo menos o salário daquele funcionário que ela está ocupando agora o cargo, também não aparece. E essa pessoa vai se sentindo cada vez mais cansado. O piloto do avião, né? Ai, Né? desmotivada, Porque ele está né? onde? No operacional. E uma frase que eu ouvi e que marcou a minha vida foi o dia que uma pessoa chegou para mim e falou assim, que dia você vai sair do operacional e vai fazer a sua empresa crescer? E aquilo me assustou, só que eu tinha a resposta pronta. Eu disse, eu não posso sair daqui, porque se eu não estiver aqui, não funciona. E hoje nós só chegamos onde nós chegamos porque a gente saiu daquele lugar. E não é fácil. Eu sei que quem está ali, às vezes, com um negócio mesmo pequeno, entender que se ele vende, se ele compra, se ele que precifica, se ele que viaja para adquirir, se ele que faz as postagens, e tem outras pessoas, mas ele diz, não faz. André, se eu não fizer, não faz. Tudo bem. Ele nunca vai ter tempo para fazer o negócio crescer. Exatamente. E quando o negócio der problema, ele vai ter que arrumar tempo para consertar. Isso aí. Tem que começar a aprender a delegar, né? Isso. Eu sei como Mas não é fácil mesmo. Não é fácil, não. É liberar a Todos nós, Vai procurar um culpado ainda, né? Vai procurar um culpado ainda. Vai procurar um normalmente vai ter um culpado. Isso aí, mulher tem muito disso, né? De ser centralizadora. Ninguém faz igual eu faço. A gente tem muito isso. Começa dentro de casa, né? É só a gente que sabe fazer as coisas e a gente acaba levando isso pro nosso empreendedorismo também. Eu sei porque eu sou assim, só que é o que a Andriele falou. Enquanto a gente não entende que se a gente ficar ali no operacional, né? E eu vejo também até uma questão de... Não sei se respeito seria a palavra, mas dentro da liderança ali, se você toma conta do trabalho dos outros, na hora de você cobrar, eu acho que é mais difícil, não é, Andriele, ali como líder? Porque normalmente é assim, ó, se a gente imaginar que um pedreiro tá cuidando de uma obra para mim, e toda hora que dá problema na execução, ele me liga e fala assim, Andriele, vem aqui que deu um problema. O arquiteto disse que era para fazer esse murinho aqui. Só que aqui tem um pilar. O que eu faço? Aí o que o dono da obra normalmente diz? Como é para ele consertar? O que é para ele fazer? Porque se der errado, foi ele que mandou fazer. Então o ideal é o quê? Perguntar, mas o senhor é pedreiro há muito tempo? Vixe, eu sou pedreiro há mais de 20 anos. Meu querido, se você, que é pedreiro há mais de 20 anos, não sabe resolver isso aqui, eu nunca coloquei uma lajota. Como é que eu vou te dizer?
Então, a dificuldade do empreendedor e do gestor é ele ver a dificuldade do funcionário e não dizer para ele o que é para fazer, mas levá-lo a pensar como resolver aquela situação. Então, isso entra em nós até como mães ou pais. Ver o filho com uma dificuldade é muito mais fácil dizer o que é para fazer e como é para fazer. Só que ele vai ficar dependente. Então, hoje, não tem como ser um líder de sucesso quem não ensina aquela pessoa a crescer, só que ensinar dá trabalho. E é mais fácil mandar, dizer como é para fazer ou ir lá e fazer. E aí a questão, tipo, fica sobrecarregada. Aonde eu quero chegar com o meu negócio? Porque se eu quero chegar em um negócio sólido, um negócio que não dependa de mim, que eu possa sair de férias e ele continua produzindo, eu não vou ter que ensinar pessoas. Agora, se eu tenho uma mentalidade de que quanto mais eu preparo a equipe, quanto mais eu treino eles saem e vão trabalhar em outro lugar. Ah, Andriele, ninguém valoriza. Se essa for a mentalidade, essa pessoa nunca vai crescer. Sim. Ela sempre vai ter que ter um tamanho de negócio que ela dê conta de gerir e outra. Ainda nem tem valor o negócio dela, porque se alguém for comprar, só se comprar com ela junto. Exato. Porque se tirar essa pessoa do negócio, o negócio não vai ser. Não tem um negócio ainda. Tem uma pessoa, né? Gente, eu sou fã de Shark Tank, eu não sei vocês. Eu maratona, assim, tem um canal na TV Samsung que passa o dia inteiro. Eu fico assistindo todas as temporadas. E eu morro de rir quando chega essas situações, assim, porque a gente ri dos outros, né? Não se coloca. Mas acontece isso, porque parece que a empresa gira em torno exatamente da pessoa. Então, o investidor não está ali investindo no negócio, está investindo na pessoa. A gente tem que ter esse cuidado, porque se a gente morrer, então quer dizer que a empresa morre junto, ou se a gente precisar de, né, ter um problema de saúde ou qualquer outra coisa, até tirar umas férias, não consegue, porque a empresa depende exclusivamente da pessoa. Tem uma frase aí que eu não lembro quem foi que falou, não, mas vocês devem conhecer, que ninguém faz nada grande sozinho. Se for sozinho, não é grande, né? Então, verdade. A gente precisa realmente se libertar, outra né? coisa que eu afirmo sempre nas empresas, quando a gente está ali auxiliando eles, eu pergunto, aonde você quer que eu leve a sua empresa? Porque só tem 3 caminhos para qualquer empresa chegar. Ou ela vai ser preparada, vai ser transformada para que ela tenha valor agregado, para que outras pessoas tenham interesse em comprá-la, e aí ele ganhe em cima do que ele transformou, aquela empresa. Ou ela vai ser herdada, tipo, a nossa loja vai ficar o quê? Vai ficar para as minhas filhas? Elas vão dar continuidade? Porque eu não vou virar semente, então não vou durar para sempre. Alguma coisa vai ter que ficar. Ou ela vai quebrar. São 3 caminhos. Não, só se alguém tiver outro caminho para me dar. Até então só existe esses, que seria, ou eu vou transformar essa empresa em algo que pessoas tenham interesse em adquiri-la para ter lucro dela, ou a minha família, alguém vai herdar e vai dar continuidade, ou ela vai quebrar. Ou vai continuar na mesma. Vocês né? conhecem pessoas que na pandemia morreram e era, por exemplo, dono de um restaurante. Quem continuou com o restaurante? É a família, Entendeu? né? Normalmente se mas... a família não continuou, ele quebrou. Quebrou. Eu acho até Ou vendeu. importante, dentro desse raciocínio que você falou, Andriele, porque às vezes quem é, né, aqui da rede, né, de canal, as mulheres aí, você falou que tem empreendedoras, empresárias um pouco mais, né, já bem-sucedidas, outras ainda nem tanto. Então, às vezes, quem está ainda no início da jornada, às vezes olha, né, escuta, né, esse podcast e fala, meu Deus, mas como é que eu vou largar o operacional? Mas entender que é um processo, Sim. né? Até ficar bom vai piorar muito ainda. Então, assim, você vai ter que ir para o operacional. E eu até falo o seguinte, eu não tenho essa frase de maneira taxativa que você vai sair. Eu não vou sair do meu operacional, eu só não vou ficar afundado no operacional. Mas eu estou sempre por ali. E tentando buscar sempre essa liberdade. Mas que isso é um processo para não causar uma trava, né? E falar que, meu Deus do céu, então isso não é para mim. Ou sei lá, ficar com esse sentimento de que até chegar lá, será que eu vou chegar lá? Não, é um processo. Então, quem já chega, né, quem está nesse ponto, passou por essa etapa, né? Você contou um pouco da sua história. Desgarrar, o que ela está falando é aquele processo que a pessoa já tem equipe e tá ali ainda batendo cabeça ali, e ao invés de estar ali direcionando. Aí faz sentido o que você está falando, porque a eu empreendedora, né, que é a maioria, a eu empresária, que é aquela que faz tudo, a Severina,
realmente, né, bate aquilo. Mas como, meu Deus, eu tenho que fazer tudo. Mas é igual você falou, é um processo. A gente começa pequeno, todo mundo começa pequeno. A não ser que você herde algo, né, da sua família, do seu pai, de sua mãe, você já pega o bonde andando. Que eu ia falar. Mais perigoso, porque ele vai ter que aprender andando, né? Igual pegar uma bicicleta e já aprender. Mas já pega um negócio grande, assim, nesse sentido. Mas que a dificuldade também, né, deve ser. Agora eu vou jogar aqui para o Anderson uma questão só para a gente entrar num contexto e eu chamar o nosso quadro novo que a gente tem sobre cultura, né? Falando de cultura, nós mulheres estamos acostumadas e fazendo um adendo aí, dentro do canal Salto Alto, a maior dificuldade que eu tenho não é preconceito, sabia? Com relação a homens, com mulheres. A maior dificuldade, Andriele, ó, para você entender, é mostrar para a mulher que ela é capaz. Essa é a maior dificuldade hoje de trabalhar com mulheres. É criar estratégias para mostrar para a mulher que ela é capaz de ir além. Existe essa cultura de eu não consigo, ai meu Deus, estou com medo, vou ficar no meio, dentro do universo masculino também, ou é mais comum entre as mulheres ali? O que você sente? A gente ter essa cultura de... Tô com medo, ou vou com medo mesmo, ou te trava? Eu acho que isso não é pelo sexo, não. Eu acho que é pelo o fato de empreender, né? Acho que todo mundo tem, ou mais ou menos, mas se não teve um dia, no meio dessa jornada vai acontecer algum momento desafiador, que você, uma pretensão de crescimento, um projeto novo, alguma coisa que você Mas os tiver. homens são mais audaciosos? Não, eu vou, é mais, né? Eu não sei, eu acho assim, a gente não é muito de ficar pensando muito sobre essas coisas assim, não. Não vou falar geral, né? Uhum. Mas falo por mim, falo por alguns clientes mais próximos. Às vezes, assim, a gente indaga ali alguma coisa, o que pode acontecer e tal, mas vai meio que seguindo. A não ser que for alguma coisa talvez mais audaciosa, aí dá um pouco mais de gelo, mais de frio. Mas isso acontece bastante. Acontece. Estamos Mesmo juntos, que você seja pode pouco. falar, Andressa. Eu vou falar porque eu tenho um marido dentro de casa, André, ele também deve vivenciar um pouco isso. Acho que assim, na realidade, os homens eles não são medrosos. A palavra certa é que a maioria, salvo exceções, tem os maluquinhos, eles são mais Calculistas? Cautelosos. cautelosos, Cuidadosos. essa é a palavra certa, Entendi. mais cautelosos. Eu falo que o meu marido, por exemplo, a gente tá junto lá, mas eu sou mais empolgada, né? Eu sou o tipo da empreendedora doida, assim. E aí, toda vez que a gente está diante de um desafio, de um projeto, ele já vai, peraí, mas vamos analisar isso aqui assim primeiro, isso assim, ele é mais cauteloso. A mulher, quando ela não é muito medrosa, ela é mais, né, de maluquinha mesmo, de encarar. Eu acho que essa é a principal diferença. É um exemplo dentro da minha casa, assim, eu já sou mais um maluquinho, porque a minha esposa, ela conhece muito bem, ela teve já um negócio de roupas, né, que ela vendia roupas e tal, ela saiu de uma loja, trabalhou por conta própria depois, não teve planejamento, aí chegou, né, uma das 3 etapas ali que não deu certo, não teve escuta ativa, né, com relação a essas conversas, mas hoje, desde sempre, na verdade, toda vez que ela toca num assunto assim, poxa, eu vi tal coisa aqui, essa semana mesmo, foi sobre assistente virtual. Falou, tem muita gente que precisa. E tal, a gente começou a conversar. Então, eu só fico esperando ela assim, o quando, né? Porque antigamente eu já falava assim, ei, vamos ver. Mas aí depende um pouco mais, né? Bem mais da vontade dela. Sim. Mas falou que empreendeu, já começa a me coçar. Não, vamos conversar. Então, eu apoio, sabe? Eu gosto de empreender, gosto de estar do lado. Eu não sei se isso é muito comum falando dentro de famílias. Mas eu sou desse maluquinho ali. Meio que vamos ver o que dá. Claro, não de qualquer jeito, mas eu gosto de apoiar. A neurociência vai confirmar o que vocês disseram, porque o perfil comportamental de cada um vai influenciar diretamente nesse comportamento. Então, quando você diz, eu sou mais ousada, meu marido calcula mais os riscos. Eu sou mais ousado, minha esposa fica um pouco insegura. É porque nós só conseguimos normalmente casar e dar certo no casamento se houver esse equilíbrio entre um que é mais ousado e o outro um pouco mais cauteloso. E isso é interessante quando esse casal chega a uma maturidade de entender que esse equilíbrio é maravilhoso. Porque eu sou aquela que já calcula os riscos no meio do caminho, já vou fazendo e às vezes nem olho para pedir ajuda. Então eu tive que ir aprendendo a corrigir. Me lembro que uma vez alguém disse assim, Andriele, você é igual um trator morro abaixo sem freio.
Porque o que pegar para fazer, tipo, vai e faz. Só que, e os riscos que tem nesse trajeto, que muitas vezes não é calculado e faz com que eu tenha que reduzir a velocidade, desviar. E aí, quando a gente entende que pessoas têm um perfil natural de ser mais ousado, outros não. Só que unir isso é maravilhoso. Então, às vezes, dentro do empreendedorismo, alguém tem um lado mais criativo, mais dinâmico. E essas pessoas normalmente não são mais voltadas a números, a cuidados, a ter atenção ali. Mas ela pode ter alguém que ajude. Então é interessante quando essa pessoa consegue permitir esse espaço ser acessado por uma outra pessoa, entendendo que uma empresa, principalmente quando são sociedades, ela tem que entrar por competência e não por necessidade. Preciso de alguém para investir. Vamos fazer juntos, somos amigos, vamos ali, a gente junta e vai fazer dar certo. Começa bem, termina mal. Agora, se entra por competências, eu vou cuidar dessa área, você cuida dessa, aqui é sua responsabilidade, o que você decidir, e aqui é sua. Quando isso existe, funciona muito bem. Mas, normalmente, o ousado, ele quer convencer o outro de que aquilo vai dar certo. Como se a matemática fosse falhar, entendeu? Gera até alguns atritos, mas lá em casa gera. Porque eu sou mais criativa, assim, empolgada, meu marido vai puxando. E aí entra o maior peso, porque quem é mais ousado, ele assume o risco e aí ele carrega um peso de fazer dar certo. Então, normalmente, o empreendedor que está nos ouvindo, ele pode estar nessa fase, querendo provar que vai dar certo, mesmo o negócio não parando para recalcular os riscos, tentando encontrar onde estão os erros, e ele começa a querer fazer dar certo, acorda mais cedo, dorme mais tarde, e começa a abrir um novo negócio para suprir algo daquela necessidade ali. É como se ele... não, o online está dando certo, então eu mantenho a loja aqui, aumento as vendas pelo online. Ele quer fazer de tudo, porque ele quer levar o negócio dele a dar certo. E muitas vezes o que a gente precisaria é dessa pessoa ou desse momento para ter uma mentalidade de dizer: ei, tá errado? Tô ouvindo um barulho aqui, o meu carro parece que não tá funcionando tão bem, tem alguma coisa? Então, peraí, deixa eu parar o carro. Não vou descobrir, não vou consertar com o carro andando, vou ter que parar. Vou ter que, talvez, procurar um profissional que entenda para ouvir aquele barulho e descobrir o que é. Então, eu acredito assim, que se tiver alguém que está sobrecarregado nos ouvindo, talvez é um momento de alerta para ele dizer, será que eu não estou com medo de reconhecer que o meu negócio está desviando uma rota e eu vou ter que talvez recuar e corrigir, ou talvez eu vou ter que mudar a rota. Algo talvez precise, só que aí entra o orgulho de não querer aceitar. E essa pessoa muitas vezes vai ali, tirando de outro lugar. Conheço muitas pessoas, que o marido tem que tirar de uma outra empresa para suprir o que falta ali na hora de pagar contas, porque essa pessoa não tem, às vezes, assim, a hombridade ou a humildade de reconhecer, cara, talvez eu errei. Né? O que você falou da sua esposa é genial, cara. Talvez um excelente vendedor não vai ser um bom gestor. E não, essa pessoa vendia muito, ela pensava, vou abrir uma loja para mim, vou abrir um negócio para mim. E aí o negócio não dá certo, porque talvez na onde ele vendia bem tinha alguém que fazia uma gestão. E ele vai precisar ou de alguém para fazer a gestão, ou ele vai ter que aprender a gestão do negócio. Verdade, é muito interessante a gente falar essa parte de casais na Pastoral do Empreendedor, né? A gente acabou trazendo os casais porque parece que são coisas separadas, mas o nosso companheiro, a nossa companheira faz parte do nosso negócio também, né? Então é muito bom. Também fica até a dica pra gente se abrir mais, ouvir mais, e onde falta em um, tem no outro. Enfim, deixa eu chamar o quadro novo, porque o papo tá bom, a gente vai conversando, daqui a pouco acaba o programa e eu não chamei ainda. É um quadro novo de cultura, né? Onde a gente está trazendo mulheres artistas, empreendedoras artistas, desse universo de economia criativa, que, gente, representa quase 4% do nosso PIB brasileiro, essa economia criativa, que é o quê? O que a gente gera um negócio com aquilo que a gente sabe criar, sabe fazer, os nossos talentos, né? Não só intelecto, mas também de produtos, né? Quantas artesãs temos no canal Salto Alto, temos aqui na nossa região, e tantas outras artistas de várias áreas que a gente às vezes nem encara como artista. Então conheça agora mais uma artista que a gente está trazendo no quadro Vivendo da Arte. Quase que eu errei o nome, mas é isso, Vivendo da Arte. Tá começando mais um episódio do quadro Vivendo de Arte.
aqui do canal Salto Alto e eu vou apresentar para vocês mais uma empreendedora artista. E no caso dela, que é a Patrícia Muniz, eu nem vou precisar do carro, vou andando mesmo, porque ela é praticamente nossa vizinha aqui da sede do canal Salto Alto. A gente tá aqui no ateliê, gente, da Patrícia, essa é a Patrícia Muniz, que não é de Linhares, né? Não, sou do Paraná, mas agora já sou meio linharense. Já é meio linharense. Aqui a gente tem aulas de desenho, de pintura, em tela, de cerâmica, modelagem, cerâmica torno. E tem Torno é aula... aquela que a gente vai modelando. É aquela máquina que vai girando, você vai subindo o vaso, assim. Ai, tipo um ghost, sabe? A gente tem bastante criança aqui, mas tem adulto também. E isso eu acho muito bacana, porque os adultos aqui em Linhares estão se dando a oportunidade de poder criar, de vivenciar uma experiência criativa. Quando a gente é criança, a gente dança, a gente pula, a gente brinca, desenha. Quando cresce, faz isso. Esquece um pouco, né, Patrícia? A gente vai criando cascas, né? Então a arte ela tem esse processo de tirar essas cascas para perceber quem que você é de verdade. E há 10 anos atrás, quando eu comecei o projeto, o Ari era meu aluno. Ah, ele era seu Meu aluno? Meu aluno Gente, no coração, ele era excelente. Ele era um... Ai, gente, eu também arrepio. porque é uma história pra você linda. ver como que são os frutos, né? E como que o projeto gera frutos. Sim, e isso tocou a vida dele e a minha também. E agora ele tá cuidando dessas crianças e ensinando a pintar, porque ele, além disso, ele é um mestre da pintura. Ai, que lindo, estão de parabéns. Agora, me conta, a arte chegou na sua vida como? Como que você descobriu, Patrícia, nossa, eu sou artista? Eu sempre fui uma criança que gostava de desenhar, mas eu gostava muito de ensinar também. Até hoje, falando com a minha mãe no Paraná, ela falou, você era daquelas que juntava criançada e liderava. Assim, sempre foi da minha alma, mas com 13 anos ela me colocou no ateliê também, lá em Londrina. Um ateliê bem assim, de pintura bem realista, bem informal. Um ano depois eu estava numa escola de arte contemporânea, pintando, fazendo exposição. E depois disso eu nunca mais saí. E aí eu fiz faculdade de artes. E minha família me estranhou, porque tipo, artista, né, uma família formal, tradicional, assim, ter uma filha artista, acho que não é o que a mãe sonha pra filha, né? Mas era o que eu queria, não teve como. Tem que ser médico, tem que ser advogada. Tanto que eu tava entre direito ou artista. Mas eu fiz a escolha certa. Mais alto. E eu fiz a escolha certa, com certeza. E é isso que diferencia pessoas de sucesso das outras pessoas, é coragem. E você teve, desde que você pisou aqui, você não me conhecia, você me mandou uma mensagem, a gente se conectou. E é assim que as coisas acontecem, a gente precisa se colocar em movimento para que o mundo, né, se conecte com a gente e que as coisas aconteçam. Quando eu cheguei, eu queria me conectar com um grupo de mulheres que fazem a diferença, porque eu sei que elas se reúnem, quando as mulheres se reúnem para fazer o bem, a coisa acontece. Sim, com certeza. E aí foi você não veio como referência para mim, eu falei, eu preciso me conectar com a Tati. Agora, você lembra que a gente conversou que a proposta do nosso quadro Vivendo de Arte é contar a história de vocês, empreendedoras, artistas, é claro, mas que eu também coloque a mão na massa. Então, você aceitaria pintar um painel de 2 metros por 3? Eu acho que o meu poder artístico é um pouco limitado, sabe? Tá, então vamos começar por uma obra pequena. Isso. E aí você vai se soltar, vai se entregar. Lembrar lá da minha infância, quando eu pintava tecido, as toalhinhas da minha mãe. Sim, ter coragem também para poder pintar. E aí depois, um outro dia, a gente faz uma obra maior. Isso, tá bom. Vamos ver, gente, se vai dar certo isso? Vai dar certo. Bom, preparada? Preparada. Mãos à obra? Sim, mãos à obra. Você já pintou há muito tempo atrás, né? Há muito tempo atrás fiz aqueles cursos de pintura em tecido. Sim, que é muito importante também. Dá pra ter uma ideia. Claro, uma base sombra. de cores também. Então vamos lá, deixa eu te perguntar uma coisa. Você quer pintar da sua cabeça ou você quer uma referência? Não, eu quero uma referência. Então, a referência que eu vou te dar é do Claude Monet. Então, por que eu escolhi ele? Você não se precisa ficar presa, ficar igual, porque não vai ficar igual. Você não tá entendendo? Com certeza. Mas não tem que ter essa cobrança, sabe? De ficar perfeito. Esquece isso. Tanto que a arte é isso. Ela dá a oportunidade de você criar sem querer a perfeição. Pressão, né? Porque a perfeição só tá aqui dentro. Às vezes é perfeito pra você, mas pra mim não é. Pra ela não é, pra outro não é. Então, não existe perfeito, tá? Trabalha o céu e a natureza, assim. Eu acho que isso é bem bacana. Eu posso colocar ali pra você. Pode. Muito importante usar o avental. Tem que cuidar da sua roupa. Eu tô nervosa. E aí a gente vai pensando na vida, né? E vai fluindo.
E aí, gente, estão gostando da minha pintura? Para um pintor desse aí, do Monet, demorava meses para ficar pronto. A gente tá fazendo uma sim, uma brincadeira aqui, com certeza. A ideia é mostrar para as pessoas o quanto é libertador, né? A arte liberta, a arte deve fazer parte da nossa vida, né? Gente, eu me empolguei, né? Quis fazer o quadro todo, só que não vai dar tempo. E a Patrícia me convidou para poder vir aqui outro dia, numa aula experimental, e finalizar o meu quadro. Mas eu já vou deixar ele assinado, né? Quem é artista, assina suas obras. Então, deixa sua marca, gente. Deixa a sua marca. Então, é isso. Muito obrigada. Eu tenho certeza que foi muito importante, muito enriquecedor pra gente trazer um pouquinho mais da Patrícia aqui no eu canal. acho assim, as pessoas que estão vendo, você também pode fazer seu sonho, é possível. Eu, uma mãe, professora de 4 filhos, mãe de 4 filhos, professora de tantas crianças, tô fazendo tanta coisa linda nesse mundo, por que você não pode? Pode, sim. Com certeza. Pode, deve, não. E se tiver medo, vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. É isso aí. Tchau, gente. Até o próximo episódio. Gente, muito bacana a gente conhecer tantas histórias, né, de empreendedoras e conhecer várias vertentes aí da arte, da cultura que a gente tem dentro do empreendedorismo e muito mais forte dentro do empreendedorismo feminino, né? Quantas mulheres sobrevivem, né, da sua arte, né, daquilo que ela produz com as próprias mãos. É muito legal a gente trazer isso aqui, discutir sobre isso e dar voz também a essas mulheres. A gente está trazendo um teaser dessas entrevistas. Quem quiser acompanhar essas entrevistas na íntegra, né, com bastidores e com várias cenas inéditas, é só acessar o nosso canal no YouTube, youtube.com/canal Salto Alto. Vou deixar o link aqui, também tem nas nossas redes sociais. E aí a gente volta o nosso papo aqui, né, a gente já caminhando para o fim. Eu queria que vocês, né, deixassem uma dica, né, para quem está assistindo a gente, independente de quem está começando, né, quem já está ali no caminho, quem já está trilhando, galgando, né, novas conquistas ali dentro do seu negócio. Qual a dica que vocês dão para essa pessoa? Deu ruim, procura ajuda ou procura ajuda antes de dar ruim, né? Dá um direcionamento aí dentro da área que vocês atuam para essa questão da gestão financeira dentro do nosso empreendedorismo. Acho que não só para a gestão financeira, a gente sabe que sempre é melhor, antes de dar ruim, né, você procurar. Mas assim, um panorama geral, independente de qual estágio que a pessoa esteja, se já, né, com alguma coisa já muito bem estruturada ou começando, pegando aquele gancho que a Andressa falou sobre a questão da cultura, a gente sabe que existe, que é fraca, né? Essa cultura no termo de aprender de escola, cadeira de escola, não tem. Mas hoje a gente tem bastante, mesmo que pulverizada, assim, a gente tem bastante informação, ou algum lugar você já deve ter ouvido falar, se não ouviu, está ouvindo agora, sobre gestão financeira, e buscar, porque esse é o papel de quem quer empreender. Ou aperta o xizinho para sair do anúncio, né? Tipo, né? Não tem jeito. Então, você buscar isso, buscar também a parte da mentalidade por meio de leitura, que isso é acessível para qualquer pessoa, né? Então pode buscar isso, e a vivência do meio. Isso é muito importante, né? Eu estava falando ali sobre os tipos de empresa que tinha aquele paradigma de que se você crescesse e tal, você ia quebrar, porque você fosse... Então, assim, ela estava num meio ruim para quem estava em crescimento. E isso serve para qualquer tamanho de empreendedora, né, de empresários. Você buscar estar no meio. Talvez você não vai conviver, claro, tempo integral, mas se coloque em eventos, se coloque em palestras, coisas que vocês promovem bastante dentro da rede, né, igual né? A gente. As aulas ao vivo, eu sei que eu não participei, mas eu acompanho, eu sou espectador nato ali dos podcasts. É um canal Salto Alto. Então, assim, eu gosto, falou que é empreender, e a gente estava falando de podcast, e eu sou um consumidor disso, tá aí, é gratuito, tem bastante podcast, né, com bastante conteúdo interessante, às vezes você não vai pegar o passo a passo, mas não tem problema, você já vai trazendo isso para dentro. É o start, né, o começar. É um start. E nunca pense que é aquele bloqueio, meu Deus, eu não entendo nada. Tudo bem, você não entende, não tem problema que você não entende números. Mas começa pelo básico, uma planilhazinha em casa, um papel se você não tiver, anota uma coluna de data, uma descrição, e o que está acontecendo no seu negócio, está saindo, quanto está saindo, para que está, começa dali. Essa é a base, né? O basiquinho que a Andressa está falando. Começa a dar base, papel de pão, depois, papel de pão, depois no próximo passo, na próxima etapa, você vai se preocupar com um programa. Claro, se você já estiver mais avançado, tudo bem.
mas eu digo porque às vezes o embarreiramento acontece, o bloqueio acontece no pequeno. E ali é a melhor escola que existe. Mesmo que você não seja MEI, mas eu falo que até você sair do MEI, é o momento que você não está com aquela pressão que você tem que fazer, que você tem que tirar nota, não tem aquela confusão toda. Então você tem um tempo, né, para você, a sua curva de aprendizado ali, tranquilamente, você pode aprender e ir fazendo, que aquela dor você já não vai ter quando você crescer. Você precisa se preocupar mais em aprender aquilo, você só vai melhorar. Eu acho que é o criar a rotina, né? Porque eu falo assim, brincando, mas é uma coisa que eu tive que aprender na dor, assim, pela necessidade, mas que hoje já faz parte da minha rotina. Eu tirei a segunda-feira para fazer o meu financeiro, né? E toda primeira segunda-feira do mês. Poxa, eu não sei no bastidor. Então, não, mas eu faço verdade mesmo. Mas assim, o que eu saí do papel? Do papel eu saí para planilha e agora eu já quero algo melhor. Em breve eu vou procurar a Andressa pra gente poder ver, porque o mais difícil eu rompi, que era ter essa rotina. E agora, sair do papel para ir para um programa é fichinha. Porque eu já criei a consciência, entendeu? Eu acho que é muito disso também. E é o que você orienta ali pra gente, né? Eu falo você porque a gente tá ali no dia a dia, né, também. Então, o Anderson acho que já falou bem, assim, tudo que seria também a minha sugestão, mas eu queria acrescentar que hoje a Andriele, que lida muito com gestão de pessoas também, né, mentalidade, essas coisas, a gente vê um sofrimento muito grande por parte do empresário em função da escassez de mão de obra, e isso está gerando um desespero. Então, assim, nós temos pessoas que ainda é o eu, empresário, né, mas tem aquele que já precisa de um colaborador, de 2, e aí a gente vê essa dificuldade no mercado, né, para mão de obra. Pelo que eu percebo, assim, não é o Brasil todo, mas a nossa região é que está sendo muito afetada. E aí, eu penso que uma dica que eu posso deixar, assim, para os empreendedores é fazer realmente um dever de casa que é entender, de fato, a Andriele introduziu isso aqui, entender, de fato, qual é o perfil daquele colaborador que você tem. Porque, às vezes, por pouco, a gente explode, vai embora, não quero mais, mas às vezes a gente só precisa entender o perfil daquele colaborador para tentar reter. Então a gente vê muito isso também no meio empresarial, os empresários já estão tão sufocados, né, a gente está ouvindo muito falar, agora tem a questão da NR1, né, que está entrando aí, que, né, que vai ter que cuidar realmente da saúde mental dos colaboradores, é mais uma preocupação. Então eu penso que que o empreendedor precisa romper essa cultura também e entender que é necessário avançar nessa área e investir mesmo, Tem consultorias que rapidinho você, né, é só para, eu não posso pagar a consultoria, mas deixa eu entender aqui como é que é o perfil desse funcionário, paga um mapeamento de perfil comportamental, bate um papo ali com o gestor de RH, que você não precisa ter dentro da sua empresa, mas você pode contratar, terceirizar, que sai mais barato, né? E investir realmente nisso. Eu penso que isso é uma preocupação que a gente precisa ter. Eu diria que quem está nos ouvindo, se você empreende e não conhece os números do seu negócio e não expandiu a sua mente, o seu negócio está com os dias contados. Eu só não sei quantos dias tem, mas tá. Agora, um empreendedor que conhece os números e expande a mente, o negócio dele vai crescer. Não tem o que segura ele. A tendência dele é crescer. Por que eu digo isso? Porque quando você pega uma pessoa, uma costureira, exemplo real, de vida real, essa costureira, ela dizia, Andriele, mas eu não consigo colocar preço no meu produto porque é difícil para mim. Eu falei, tá, então nós vamos lá. Você vai começar a anotar tudo. Quantos metros de tecido que você usou desse rolo para essa roupa? Quanto tempo você gastou dedicado a essa roupa? Quanto de linha você usou? Se você usou botão, se você usou elástico. E para isso ela tinha que ir juntando as notas de onde ela tinha comprado. E a gente começou ali a entender que se ela fosse vender a mesma peça, ela já tinha um valor pronto. E quando a pessoa pedisse algo daquele estilo, ela já tinha precificado algo, não precisava ser assim, toda vez eu vou ter que calcular um preço diferente, já que ela tinha uma estimativa de quanto seria. E algo muito interessante é que ela costura dentro de casa. Então eu comecei a dizer qual o horário de trabalho que você vai ter dentro da sua casa para trabalhar. Porque mesmo que o empreendedor trabalhe dentro de casa, ele vai ter que entender que ele tem que acordar de manhã, tomar banho, se arrumar para sair para trabalhar. Porque senão a mente dele não vai acompanhar que ele está num ambiente de trabalho e essa pessoa levanta, vai colocar um feijão para cozinhar, aí vai fazer uma outra coisa e aí ela começa a achar que não tem produtividade. Mas realmente, se eu vestir um pijama
para estudar, meu cérebro não está preparado para esse aprendizado. Então, a postura que essa pessoa tem que ter de mentalidade de um empresário, mesmo que o negócio dele seja dentro de casa, e estipular um horário. Olha, na parte da manhã eu não vou poder ficar costurando e olhando no telefone. Eu vou ter que ter um horário aqui onde eu me dedico e depois um tempo onde eu respondo as mensagens, já que não compensa talvez contratar alguém. E qual é o tempo que eu tenho de horário de almoço? É 1h30, o normal? Vou deixar 2 horas? Vai ser melhor? Então respeite aquele horário e não trabalhe nesse horário. Em seguida, você de novo tem ali um outro horário. Porque é comum também a pessoa chegar e falar assim, fica com meu filho porque hoje fulano não veio e eu vou ter que trabalhar. É como se aquela pessoa que está trabalhando em casa não trabalhasse. Então ela pudesse ficar ali quebrando galho para todo mundo. Então se tiver uma visão ampliada e conhecimento dos números, por menor que seja, essa pessoa cresce. E ainda assim eu falo visão, porque essa mesma costureira depois dizia, nossa, Andriele, agora eu consigo ver os números. Só que eu dizia, caramba, você só quer isso aqui mesmo? Essa é a margem. Aí, quando ela me disse o quanto ela queria ganhar por mês, eu pensei, meu Deus do céu, Jesus, é melhor trabalhar para alguém, vai dar bem menos trabalho para ter esse salário aqui que você quer por mês. E, acabando, ela entendeu que se essa mente não expandir, porque o que tem valor é o que ela faz, então, dentro dessa criatividade do programa que você está mostrando ali, o valor de uma pessoa criar, ter o dom, isso já é muito valor, talvez maior do que em si a matéria do que ela vai usar, a qualidade que tem esse dom, né? Então, assim, o que eu traria nesse momento é essa ideia de que não importa o tamanho, mas que haja uma mentalidade, que haja conhecimento dos números. Comprometimento também, né? Comprometimento para que ela possa muito real. Tati, só para justificar o porquê que eu trouxe também está dentro do contexto, porque toda vez que a gente contrata ou demite um funcionário, afeta o nosso caixa. Com certeza. Então, isso também, né, a gente tem que realmente ter um olhar para essa questão, porque vai então, direitinho lá. Para encerrar, isso que ela disse vai estar na mentalidade também. Porque quantas vezes, quando criança, talvez ouviu a mãe falando assim, olha como é que você fala comigo, hein? Eu não sou sua empregada, não. Você acha que você está falando com quem? Você acha que você está falando do seu empregado? Tipo assim, essa criança já foi inconscientemente embutido de que com um funcionário eu falo de forma diferente. Uhum. E ali, às vezes, você não entende por que esse empresário hoje é alguém sem paciência com um colaborador e com outra pessoa ele é tranquilo. Porque se ele não tiver entendimento de que o que ele vive hoje é reflexo do passado, talvez ele viveu em um ambiente onde os pais eram funcionários e eram muito tratados assim de forma desleal. E isso foi ficando embutido. Então agora ele é empreendedor e às vezes ele tem esse comportamento e o mundo não aceita mais. Sim. Nós estamos numa era hoje de empreender onde realmente tem que investir na mentalidade dessas pessoas, porque se você mandar, ele já não faz. Não é como antes, que mandava e fazia. Agora eu tenho que pedir, eu tenho que entender que é um ser humano que trabalha para mim e não uma máquina que está trabalhando. Isso aí já é assunto até pra gente um outro podcast, porque é um assunto que realmente merece também a gente trazer em discussão, porque realmente nossa região está sofrendo muito com isso. Bom, queria agradecer, né, mais uma vez a presença de cada um de vocês, tenho certeza que enriqueceu muito o nosso podcast, o Anderson abrindo aí caminho para a Almarada vir participar com a gente, gratidão mesmo por cada um de vocês. Eu quero agradecer, além de vocês também, né, os nossos parceiros, né, a Clube 1 e o Cicobi, que já tem 3 anos já que apoiam o canal Salto Alto. Eu fico tão grata quando eu falo, porque, e eu sempre reforço isso, porque é muito honroso para mim ter empresas grandes, né, acreditando no meu trabalho, acreditando no impacto que o canal Salto Alto traz na vida das empreendedoras, né, e cada vez mais a gente ampliando os serviços que a gente oferece para que essas mulheres possam crescer e se desenvolver, seja em qual etapa elas estejam do empreendedorismo. A gente está trazendo, né, a cultura dentro dessa 3ª temporada com o apoio do Ministério da Cultura, através das empresas Brametal, que está assim, arrasando, né, está abrindo portas, né, para o canal Salto Alto, para mim também, né, como na parte também do terceiro setor. Quero agradecer especialmente a Brametal, porque eu não falei no outro episódio, mas a gente tem o Instituto Salto Alto agora, que é o braço social do canal Salto Alto, né? Então, todo o nosso business
é dentro do canal Salto Alto, os serviços que a gente oferece para as empreendedoras. E o que é social fica dentro do Instituto, onde parte da assinatura das membros, toda a receita que é gerada dentro do canal está indo agora, né, vai começar a ir para o Instituto, para a gente oferecer palestras, levar o empreendedorismo feminino para mulheres que vivem em vulnerabilidade e risco social. Levar o empreendedorismo como uma forma de combater mesmo violência doméstica, pobreza, ajudar essas mulheres a ingressarem e trazer essa consciência para elas, o quão é importante elas terem essa autonomia financeira também. Então, o Instituto está vindo através disso, a Brametal está sendo, assim, uma empresa fantástica junto com a gente, assim como o Supermercado Graça, que sempre apoia também, a Água Viva, que é uma indústria de roupas, né, que 99% das colaboradoras são mulheres, então é uma empresa que atende empresas a nível nacional, está aqui, né, quase na rua da minha casa, uma das fábricas, inclusive, mandar um abraço para o Ricardo, para toda a família dele, também agradecer. Então, isso está sendo possível, esse apoio à cultura, através dessas 3 empresas. E tem várias outras empresas também apoiando a gente. Eu vou ler porque senão eu esqueço, né? E eu não gosto de esquecer de ninguém. Tem a Linhares Online, que está sempre nos apoiando, a Queiroz Utilidades, a Mimos Pet Spa, que está na frente do canal Salto Alto, lá no 3 Barras, a Lincoln Imóveis e a Padaria Dinamarca, que está oferecendo um coffee aqui pra gente, está ali, né, na hora que a gente sair, pra gente apreciar também, que a Padaria Dinamarca, a gente trabalha com coffee também, inclusive nós, empreendedoras do canal, temos desconto, tá? E, por fim, agradecer a Hit Boutique, que tá me vestindo, tô toda chique, o Melvan, que me arrumou hoje, fez meu cabelo, fez minha maquiagem, e a 7D, que tá sempre recebendo aqui. Inclusive, você tem vontade de ter o seu podcast, entre em contato com a 7D. Gente, é isso. Gratidão mais uma vez a vocês que estão aqui e a você por ter acompanhado a gente. Espero vocês no próximo episódio e confira todos os nossos materiais, tanto no nosso canal no YouTube quanto no nosso Instagram, @canal Salto Alto. Tchau! Há 3 anos, a Clube 1 Benefícios chegava a Linhares, uma das principais corretoras de planos de saúde, planos odontológicos e seguro de vida do Espírito Santo. E durante todo esse período, a Clube 1 também apoia o canal Salto Alto, uma rede de empreendedoras completa e inovadora. E você não pode sair desse vídeo sem conhecer os serviços incríveis dessa empresa. Seja bem-vinda, Tati. Obrigada. A Clube 1 conta com uma equipe de corretores capacitados a oferecer as melhores opções para você e sua empresa. Aqui eles também conseguem os melhores preços sem abrir mão da assistência. E é por isso que eu vou conversar com um consultor de vendas. Estou aqui ao lado do João Felipe, tudo bom? Conta pra gente quais os principais diferenciais da Clube 1. Isso aí, Tati. Nós temos diversas opções quando o assunto é plano de saúde, seguro de vida e serviço odontológico. Pensado justamente para atender com diferencial o nosso atendimento, seja ele para empresas de grande porte ou até mesmo MEI. Planos exclusivos com atendimento completo para você, seu filho e sua família. A partir de uma vida, você já consegue fazer um plano empresarial aqui na Clube 1. Então, contrate hoje mesmo.